Nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 atitudes de oratória e comunicação que vão colocar você na frente de 99% das pessoas na sua vida profissional. Começando com vá direto ao ponto. A gente não tem tempo e ninguém gosta de uma pessoa que fica enrolando e demorando para chegar na parte principal do assunto. Mas para você fazer um bom uso dessa atitude, é importante você entender 3 temperos. O primeiro deles: ir direto ao ponto não é sobre a velocidade com que você fala. Você pode e deve falar com calma, sem pressa ou sem correr para terminar logo. Segundo tempero, também não é sobre a quantidade de informação. Você pode ter uma conversa direta, sem enrolação, ou uma reunião direta, sem enrolação, que dure 1 hora, 2 ou até mais, e você ter uma conversa totalmente inútil, sem significado nenhum, que dure 10, 15 minutos. Terceiro tempero: o quebra-gelo é importante em várias ocasiões. Em muitas reuniões, as pessoas costumam falar sobre o tempo, sobre esportes ou sobre qualquer assunto aleatório antes de começar. Isso faz com que as pessoas se conectem, criem uma conexão inicial e ajuda a fluir a reunião. O segredo do quebra-gelo é a gente não exagerar na dose. Agora, eu tenho certeza de uma coisa: já aconteceu com você de você ter trabalhos atrasados, ou ter uma quantidade enorme de tarefas, ou ter prazos apertados, e ser chamado para uma reunião que não desenvolve, que não termina nunca, ou você está no meio de uma conversa com algum colega respondendo alguma coisa e o colega não vai direto ao ponto. Fala aqui pra gente nos comentários o quanto isso acontece com você, com que frequência esse tipo de coisa acontece com você e o quanto isso te incomoda. E antes da gente ir para a segunda atitude importante aqui da nossa lista, o meu nome é Elton Silva, eu sou advogado, sou professor e eu desenvolvi um método de oratória e comunicação específico, focado para a vida profissional. Eu reuni as lições que eu aprendi ao longo de 20 anos trabalhando nesse ambiente jurídico e empresarial. São as lições que fizeram com que eu deixasse de ser um garoto retraído, medroso, e me tornasse um profissional confiante, uma pessoa de referência na empresa que eu trabalho, nas empresas com as quais eu trabalhei e com os clientes que eu atendo. Se você quer conhecer esse curso, esse método, o Falar Te Liberta, você pode clicar aqui no link na descrição. Segunda habilidade: fale com educação e firmeza. Anos atrás, quando eu era estagiário num grande escritório, eu respondi a um cliente, fiz uma pesquisa de legislação, coloquei as minhas conclusões e enviei o material para o cliente. O problema é que essa legislação, ela já não tinha mais nenhuma validade. E o cliente mandou esse e-mail para os parceiros dele. Isso gerou um desgaste enorme, gerou um problema gigantesco com o cliente e os parceiros, com o cliente e o meu escritório. E ali eu fiquei com um medo terrível, fiquei absolutamente assustado. Eu não sabia o que ia acontecer e eu tinha, eu estava com receio até de ser demitido ali por causa daquele erro que eu cometi. E o meu chefe na época, ele me chama calmamente para a sala dele e me diz algo parecido com isso: Elton, às vezes nós somos vitrine e às vezes nós somos vidraça. Todo mundo erra, acontece. O que não pode acontecer é a gente cometer um erro do jeito que esse aconteceu. Enfim, eu recebi a bronca e eu entendi a responsabilidade daquilo que eu tinha feito, mas o que me chamou a atenção foi a calma e a educação com a qual o meu chefe falou comigo naquele dia. Eu estava, pronto para ser demitido, esperando uma bronca gigantesca, e ele foi de uma educação, de uma calma. Ele foi um lord inglês falando comigo, e no final eu acho que a forma como ele falou doeu até mais do que se eu tivesse recebido uma bronca tradicional. Ali eu aprendi talvez uma das maiores lições de liderança da minha vida, e a lição de a calma e a educação, elas sempre prevalecem e sempre vão ter o resultado que você espera. E isso nos conecta à nossa terceira habilidade, à nossa terceira atitude: manter a postura. Ombros alinhados, corpo ereto, cabeça erguida. Eu tenho certeza que você já sabe dessas coisas. Mas quando se fala em postura no ambiente profissional, a gente está falando de mais do que isso. A gente está falando de um conjunto de atitudes, de ações que você tem que tomar no seu dia a dia, que é o que vão fazer diferença para você. Quando você estiver sentado, por exemplo, só lembre que você não está no sofá da sua casa. Isso já vai resolver 99% dos seus problemas de postura
profissional dentro do escritório. Quando alguém estiver falando com você, olhe nos olhos da pessoa e preste atenção de verdade. Isso faz com que a pessoa se sinta conectada e ela confie em você. Uma outra atitude é, se você trabalha num ambiente que é mais formal, então você tem que se vestir de forma adequada. A aparência importa. Se você está num ambiente que é mais despojado, que é mais casual, vista-se de forma despojada, de forma casual. O importante aqui é o contexto. Você tem que estar alinhado, você tem que estar inserido no contexto no qual você está trabalhando. Quarta atitude: manter a compostura. Poucas coisas conseguem melhorar tanto a credibilidade de uma pessoa do que manter a compostura em uma situação difícil. O Padre Marcelo Rossi foi no programa do Luciano Huck e ele estava explicando como o exercício físico ajudou ele a vencer a depressão. Nessa hora, o Luciano faz uma brincadeira de duplo sentido e o padre, obviamente, não gostou. Mas ele reagiu de uma forma tão nobre que o próprio apresentador, o próprio Luciano Huck, não teve reação, ele ficou totalmente sem jeito. E o padre fez isso de uma forma que não causou um constrangimento para o Luciano, nem para ele mesmo. Ele saiu daquela situação de uma forma absolutamente ímpar, de uma forma absolutamente elegante. Se por um lado manter a compostura faz aumentar a sua credibilidade, perder a compostura acaba com a sua credibilidade. Você lembra do Oscar em que Will Smith dá um tapa no apresentador, né? Depois que a esposa do Will foi alvo de uma piada, de uma brincadeira ali de mau gosto, o Will fica bravo, levanta e vai e agride o apresentador da noite. Pouca gente lembra que aquela noite foi a noite mais importante da carreira do Will, porque foi naquela noite que ele ganhou o Oscar de melhor ator, que é o ápice, é a coisa mais importante de um ator de Hollywood. Mas todo mundo lembra daquele acontecimento constrangedor, daquele tapa constrangedor que ele deu no rosto do Chris Rock, que foi o apresentador da noite. Portanto, manter a compostura numa situação difícil é crucial para você crescer a sua credibilidade. Você pode estar explodindo, as suas emoções podem estar explodindo por dentro, mas a sua reação, o seu exterior é o que vai contar nesse momento. Mas é importante também você saber o seguinte: manter a compostura não é você aceitar passivamente uma injustiça, não é você engolir sapo, não é você reprimir os seus sentimentos. É você reagir da forma adequada, no momento adequado e utilizando o tom adequado para aquela ocasião. E você que chegou até aqui no vídeo, faz sentido para você? Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. O YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante, ele reconhece que essa informação é importante e ele começa a recomendar o vídeo para outras pessoas que também precisam receber essa informação. Dito isso, vamos para a nossa quinta atitude: honestidade. Aqui eu não estou falando do velho clichê de simplesmente não mentir, menos ainda falando daquele contexto: ah, eu sou sincero, eu falo na cara mesmo. Não é isso, longe disso. Você precisa construir uma reputação de ser uma pessoa confiável, ter coerência entre o que você fala e o que você faz. Se você é o proprietário de uma empresa, ou se você é líder de uma equipe, os seus colaboradores vão sentir confiança em você. Eles vão sentir que eles podem ter segurança naquilo que você fala. Se você é o funcionário da empresa, os seus superiores vão enxergar em você em alguém que eles podem confiar responsabilidades maiores. Esse é o passo para você crescer na empresa. Aristóteles, no livro Retórica, ele fala sobre 3 elementos da persuasão. Um desses elementos é o ethos, é a credibilidade percebida pelo público, é como o público entende, percebe o orador. Quando você traz isso para a nossa realidade, para a vida profissional, é a credibilidade que as pessoas ao seu redor vão ter em você. É a reputação que você tem, que foi construída, mantendo a sua credibilidade, mantendo a sua coerência ao longo da sua jornada profissional. É por causa disso que você acaba virando uma pessoa mais persuasiva no seu ambiente profissional, uma pessoa que consegue convencer com mais facilidade, porque você já criou um ambiente ao seu redor, já criou uma aura ao seu redor de confiança e credibilidade. Então as pessoas sabem que se você está falando, então aquilo provavelmente é algo real, algo verdadeiro. É isso que faz a diferença na sua vida profissional, é isso que vai fazer você crescer de verdade na sua vida profissional. Agora, se você quer aumentar ainda mais a sua persuasão, ainda mais a sua credibilidade no ambiente profissional, eu te convido a conhecer o método Falar Te Liberta,
clicando no link aqui na descrição.